Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, boa noite. Muito bom estarmos reunidos mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Muito bom ter você aqui conectado com a gente. Boa noite para quem vai entrando. Hoje nós não estamos ao vivo, mas teremos uma participação muito especial do meu amigo, do meu irmão, reverendo Renato Pereira, lá da IPI de Botucatu. Uma alegria ter ele presente aqui com a gente nesta noite. E mesmo que não estejamos ao vivo, vai deixando aqui nos comentários os seus pedidos de oração para a gente orar uns pelos outros e continuar cumprindo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, de orar uns pelos outros. Então deixe aqui os seus pedidos, compartilhe aqui os seus pedidos, seus agradecimentos, para a gente ler e orar uns pelos outros. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, ou acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que será feita no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 19. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, melhor dizendo, capítulo 6, verso 19, a partir do verso 19. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19, diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não cavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu coração, ou melhor, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém? Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Amém? Palavras do Senhor. O que tem tomado conta do nosso coração? Quais são as coisas que nós temos dado a devida importância? O que tem sido tesouro para nós? Não somente o tesouro, a barra, de ouro, o tesouro, dinheiros, mas qualquer outra coisa pode se tornar um tesouro valioso para nós e que rouba o espaço do nosso coração. Não devemos acumular as coisas, não devemos acumular riquezas, bens ou qualquer outra coisa que roube o espaço de Deus no meu coração e no seu coração. Amém? Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos direcione na unção do Espírito Santo, para que continuemos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, que o nosso tesouro maior, imensurável tesouro, seja a presença do Senhor, o Evangelho que nós carregamos em vasos de barro, sim, mas um tesouro imensurável que não se compara a nada daquilo que temos ou que podemos possuir. Amém? Quero convidar você a baixar a tua cabeça, a fechar os seus olhos, para juntos orarmos e buscarmos a presença do Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque Tu és fiel, Tu és soberano, Tu és aquele que tem todo o poder, Senhor, por isso nós te louvamos e te adoramos, ó Pai. E agora, Senhor, humildemente nos colocamos diante do Teu altar. O Senhor conhece cada irmão, cada irmã que está aqui conectado nesta hora, cada família aqui, Senhor, representada. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua unção, a Tua direção, no nome poderoso de Jesus. Obrigado, Pai, por este tempo em que estamos reunidos. Obrigado, ó Pai, pelo tempo de descanso, de férias, que eu e a Gabi estamos desfrutando. E te louvamos também, ó Pai, porque nesta noite o Senhor escolheu, o Senhor nos dá a oportunidade de ouvirmos o Teu servo, nosso amigo, nosso irmão, reverendo Renato, que trará a Tua palavra para nós, ó Senhor, e pedimos desde já que a Tua palavra encontre espaço no nosso coração para que possamos ouvir e praticar aquilo que vamos aprender, ó Pai. Abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui. O Senhor conhece cada coração, cada inquietação. Cuide daqueles que estão enfermos, acamados, aqueles que estão se recuperando. Coloque Tua mão, Senhor, provisionando e cuidando de todas as coisas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, mas recebe, Deus, a nossa oração, porque a fazemos no nome santo e poderoso de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de ouvirmos a palavra com o reverendo Renato,
Eu tenho 2 avisos importantes para você. O primeiro aviso é que no próximo dia 11 nós temos uma programação especial do Dia das Mães, Mais que Mães. Às 18 horas aqui na nossa igreja, no Salão Social, teremos essa programação especial para as mães, essa programação especial do Dia das Mães. Muita coisa preparada para você, não vou dar spoiler aqui, talvez você já saiba. A presbítera Eleni, da terceira IPI, estará aqui junto com as meninas da igreja, fazendo um momento muito especial, diferente. Então venha, você que é mamãe, conhece uma mãe, quer trazer aqui para ser abençoada nesse dia, venha, dia 11, às 18 horas, Mais que Mães, um evento aí, uma programação especial do Dia das Mães da nossa comunidade. Amém? No próximo dia 26, ou melhor, no dia 26, último domingo do mês, nós teremos a programação especial do Dia das Mães. Ou melhor dizendo, o almoço da família. O Dia das Mães é dia 11, né? Que acabamos de dizer. O almoço da família no dia 26 de maio, às 9 horas da manhã. Dia 26, o almoço da família, às 9 horas da manhã. Nesse dia teremos um dia especial para a família e teremos a celebração às 9 horas da manhã, depois o almoço junto a panelas. Você já pode dar o seu nome, né, para Marlene, para Marli, o pessoal que está pegando os nomes aí para a gente dividir o cardápio. Depois à noite nós não teremos programação para a gente ter tempo de ficar aqui batendo um papo, tendo um momento de comunhão, de brincadeira, tendo um tempo gostoso, um dia da família. Então venha participar. Traga a sua família, dia 26, às 9 horas da manhã, nesse dia especial da família. Amém? Participe, se envolva. Muito importante você participar e estar aí junto com a gente. Amém? Vamos ouvir então agora a palavra do Senhor através do nosso amigo, do nosso irmão, reverendo Renato. Desde já agradeço a disposição, a disponibilidade e que a palavra do Senhor ministrada através da sua vida, meu irmão, possa exortar e nos direcionar a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Seja bem-vindo. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou Renato, sou pastor da IPI aqui na cidade de Botucatu e é uma alegria poder partilhar desse momento da palavra do Senhor, esse momento especial para mim. Afinal de contas, primeira vez que vou estar falando com a igreja, espero logo poder estar presente aí fisicamente também, não só aqui pelas redes sociais, mas para mim é um privilégio poder ter aceitado essa convocação, né, do reverendo Rafael aí para mim. Então é uma bênção poder partilhar um pouco da palavra de Deus, mas partilhar um pouquinho também brevemente, né, da Associação Betel. Talvez você não conheça ainda, né? Procure conhecer um pouco mais, estou aí à disposição de vocês também para se quiserem conhecer, saber um pouco mais da Associação Betel, né, o braço social da nossa igreja no Brasil. Então, para a nossa palavra desse momento, eu vou pedir para que você feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te rendemos graças pelo teu grande amor, pelo teu grande cuidado por nós. Te agradecemos pelas misericórdias do Senhor que tem se renovado a cada manhã. E te agradecemos porque a tua palavra ela é rica, ela é viva, ela é santa, ela é poderosa. Então, Pai, trabalha agora as nossas mentes, os nossos corações, para que tudo aquilo que nós meditarmos, falarmos, refletirmos, seja o teu Espírito Santo agindo na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Só um comentário, eu tô gravando aqui de um hotel, estou numa viagem por Betel, mas não poderia deixar de partilhar desse momento com vocês. E eu queria começar só com uma reflexão, né? Imagine se você encontrasse Jesus hoje. Se estivesse frente a frente com Jesus e pudesse conversar pessoalmente com ele, né? E talvez você pudesse até, na sua conversa, né, como às vezes a gente tem o hábito de fazer, né, começasse a se gabar por alguma coisa. Não, Jesus, eu sou presbiteriano independente desde berço, né? Senhor, eu estou na igreja já há tantos anos. Ou
Senhor, eu sirvo na música, eu sirvo como diácono, presbítero, presbítera há tantos e tantos anos, né? Que bom, né, Senhor? E a gente começasse a tentar explicar para Jesus ou justificar para Jesus esse nosso tempo de jornada, né? Não, Senhor, eu pratico as doutrinas aí da igreja, né? Olha, a Confissão de Fé é um livro que eu conheço bem, né? Ou de repente, ó, Senhor, eu estou há pouco tempo na igreja, me converti há pouco tempo, mas eu estou firme, tô e não falto de um culto, não perco os cultos que são transmitidos também, né? Sou dizimista, sou firme na caminhada, né? Frequento os trabalhos com a criança, adolescentes, jovens, estou envolvido em toda a igreja. E você falar assim, não, tá certinho, né, Jesus? É isso mesmo que eu tenho que fazer, é isso mesmo que eu tenho que viver. Aí Jesus de repente virasse para mim ou para você e dissesse assim: Renato, mas alguma coisa ainda te falta. Que sentimento isso traria para você, né? Que tipo de sentimento surgiria no teu coração se Jesus falasse isso para você? Alguma coisa ainda te falta. Eu fico pensando que num primeiro momento eu ia falar assim: poxa vida, não? Servi há tanto tempo, servi a igreja, servi o acampamento, servi a Betel, servi presbitério, sínodo, e alguma coisa ainda me falta. Eu ficaria talvez um pouco atônito no primeiro momento, né? E até pensando, né, onde foi que eu errei? E foi exatamente o que aconteceu no texto de Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Né? Se você puder, abra sua Bíblia ou preste bem atenção. Eu sempre falo que reverência não é ficar em pé, não é fechar os olhos, mas é nós estarmos atentos à leitura da palavra de Deus. E lá em Marcos 10, 17 a 22 diz o seguinte: ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. No texto que nós lemos, talvez reflita um pouquinho daquilo que eu falei no início da minha palavra, né? Aquele jovem era um jovem bem intencionado. Não é como a gente fala que ele era uma pessoa má, que era alguém ruim. Ele tinha um desejo sincero de seguir a Jesus, né? Ele sentiu-se atraído a Jesus, ele procurou Jesus, ele correu ao encontro de Jesus. E ele chegou até Jesus com grandes preocupações espirituais. A questão dele não era com as coisas terrenas, mas era o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, né? O que me falta, ou o que eu preciso fazer para alcançar tudo isso. Ele tinha um desejo de viver, no primeiro momento, com Cristo eternamente, né? Mas Jesus disse para ele que alguma coisa ainda faltava. Se nós lembrarmos pela história, esse jovem era muito rico. Ele tinha muitas propriedades, muitos bens. Era um rapaz religioso, tanto que respondeu que tinha guardado tudo aquilo que eram os preceitos do Senhor desde a sua infância. Então o que faltava para ele, né? E aí a pergunta que fica para nós também: o que falta para nós para de repente nós sermos realmente verdadeiros cristãos, verdadeiros homens e mulheres de Deus? A resposta, muitas vezes, para essa pergunta é relativamente simples: falta tudo. Não, mas pô, Renato, como assim falta tudo? Falta tudo. Porque para o Senhor, nada de vale as nossas atividades, os nossos afazeres religiosos, os nossos deveres religiosos, se a nossa vida, o nosso coração, a nossa esperança não esteja completamente entregue a Ele. Não é o fato de nós sermos ativistas religiosos que vai fazer com que a nossa vida tenha alguma diferença para o Senhor. Então, Renato, eu não preciso fazer nada? Não.
eu preciso entender que tudo que eu faço é resultado de uma entrega completa ao Senhor. Tudo que eu vivo hoje, a forma com que eu sirvo, tudo que eu faço hoje é em resposta a uma entrega absoluta da minha vida, a ponto de falar: Senhor, eu estou à disposição para fazer o que o Senhor quiser. A minha vida é tua, a minha vida é do Senhor. Então faça comigo o que bem entender. O jovem rico, talvez ele tivesse mais consciência do quanto ele era escravo das riquezas, ou melhor, ele não tinha consciência do quanto ele era escravo das riquezas e de uma vida só cumprindo obrigações religiosas. E esse que é um grande erro, né? Às vezes a gente se envolve em tantas coisas, até na comunidade religiosa nossa, na igreja nossa, ou na sociedade, achando que aquilo é para fazer com que a vida eterna, a gente possa desfrutar da vida eterna. E ao contrário, eu vou desfrutar da vida eterna e vou viver essas coisas a partir da minha entrega, a partir da minha vida com o Senhor. É o que se dá no meu íntimo com o Senhor que vai realmente fazer a diferença na minha caminhada futura, na minha eternidade. E não necessariamente o que eu faço aqui. Volto a lembrar, o que nós fazemos aqui é resultado de uma vida de entrega, de uma vida de reconhecimento, de que o Senhor é o Deus de tudo, é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da nossa vida. Então, aquele jovem, ele tenta chegar para Jesus de uma forma a compensar, talvez, algumas coisas, né? Ele era rico, né? As riquezas desse mundo ele tinha, não havia falta de nada para ele. Mas Jesus deixa claro para ele que não faltava, talvez, nada desse mundo, mas faltava aquilo que era realmente o principal, aquilo que era o essencial, né? Aquele jovem amava, ficou muito claro que ele amava mais os seus bens do que ao Senhor. E eu fico perguntando até que ponto nós amamos mais os nossos afazeres do que ao Senhor. Até que ponto nós somos apegados às nossas atividades, às nossas funções, ou de repente ao não fazer nada. Até que ponto a gente está acomodado diante de uma vida de entrega que nós deveríamos ter. Então, a preocupação de Jesus com aquele jovem era onde estava o coração dele. Se havia uma real entrega na vida dele. E ficou muito claro que não, né? Eu penso nesse texto de forma muito triste, porque o texto termina dizendo que aquele jovem, mesmo tendo conversado com Jesus, mesmo tendo ouvido diretamente de Jesus essas palavras, ele sai triste, mas não entrega a sua vida, né? Ele sai triste, mas não se reconecta ou se conecta agora verdadeiramente com o Senhor. Ele sai triste porque ele valorizou mais aquilo que ele tinha e não aquilo que ele precisava entregar. E sabe o que é interessante? Jesus não estava pedindo os bens dele. Jesus em nenhum momento estava pedindo as riquezas dele. Jesus estava deixando muito claro que a verdadeira entrega não estava nos bens que ele tinha ou dos bens que ele tinha, mas era do coração e da vida dele para o Senhor. Então a gente pode até pensar assim: mas pastor, isso não se aplica para mim, né? Afinal de contas eu já batizei, já fiz uma profissão de fé, então tá claro que a minha vida já foi entregue a Cristo. Tá. Será? Será que mesmo depois de nós afirmarmos a nossa fé no Senhor, será que depois de nós entendermos o fato de Deus ter nos chamado, nos escolhido para Ele, né, nós temos realmente uma vida entregue ao Senhor? Será que o meu eu já morreu realmente para que Cristo vivesse em mim? Alguns irmãos que talvez me conheçam sabem que eu trabalho com acampamento há muito tempo já, né? Eu administro o acampamento Cristo é Vida já há muitos anos. E sempre no treinamento eu procuro ensinar alguns passos para os nossos equipantes, para os nossos monitores, né, sobre a questão de apresentar Cristo para a vida da galera que vai para o acampamento. E tem uma figura que eu gosto muito de usar com eles, para que eles usem com os adolescentes e com os jovens. É onde Jesus está sentado na nossa vida.
né? Então tem uma figurinha que é um trono, né? Um círculo com um trono no meio, com algumas cruzes, né? E aquilo ali vai mostrando aonde a minha vida estava, ou onde Jesus estava antes de eu não viver para Ele, né? Ele estava fora daquele círculo que é a minha vida. Tá, depois eu passei a conhecê-lo, então ele começou a fazer parte da minha vida, mas o trono ainda ele não está sentado, quem está sentado ainda sou eu. E aí eu procuro orientá-los a deixar muito claro para essa galera que enquanto o Senhor não estiver sentado no trono da nossa vida, reinando sobre a nossa vida, no sinal de que a nossa vida está completamente entregue para Ele, que é o nosso Rei, né? A nossa vida vai continuar a mesma. A nossa jornada vai continuar a mesma. Tem uma frase que eu acho muito interessante, eu não me lembro de onde que eu peguei, tá? Mas ela diz o seguinte: a luta contra o próprio eu é a maior batalha que nós enfrentamos. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a alma tem que se submeter a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Então não adianta, sem uma vida consagrada, entregue ao Senhor, o nosso ativismo religioso não serve de nada, a nossa jornada de fé necessariamente não serve de nada, porque o Senhor só espera que nós coloquemos Ele no trono da nossa vida, nós entreguemos completamente a nossa vida a Ele. E quando se fala de entregar completamente a nossa vida a Ele, é talvez trazer à nossa dimensão aquilo que Paulo viveu, né? Paulo chega ao ponto de achar que a vida dele não era mais nada, porque ele era de Cristo, né? O viver é Cristo, o morrer é lucro. Para ele a vida e morte não tinha mais valor para esse plano, se a gente pode usar o termo assim. A nossa vida para com Deus, a nossa entrega para com Deus, a entrega dele para com Deus, havia essa compreensão de que somente vivendo Cristo nós entenderíamos que a morte era lucro para a gente. Então, se entregar completamente a Cristo é saber que Deus conhece o nosso coração, sabe os desejos do nosso coração, mas é pelo menos que a nossa boca professe, diga o tempo todo: Senhor, eu sou teu, a minha vida está em tuas mãos, os meus problemas estão em tuas mãos, eu creio que o Senhor tem poder para mudar, não sei se vai mudar, mas eu creio que o Senhor tem poder para mudar, então me coloco à disposição do Senhor para fazer. Tem um escritor chamado Oswald Chambers que ele diz: se você guarda alguma coisa para si próprio, ela estragará, como acontecia com o maná quando era lá no deserto guardado. Então as coisas boas que vêm da vida em Deus vêm para aqueles que realmente se entregam por inteiro. Talvez a gente não tenha recebido o melhor de Deus na nossa vida ainda, porque nós estamos retendo a nossa vida e não colocando ela de forma completa à disposição do Senhor. Paulo diz em Romanos 12 que nós precisamos apresentar o nosso corpo, a nossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. E isso é o nosso culto racional. Então não tem a ver com ativismo, não tem a ver com o tempo de igreja, não tem a ver com histórico de boas práticas, tem a ver com entrega, tem a ver com consagração da vida. Se a gente lembrar um pouquinho, lá na época de Moisés, né, os animais que eram sacrificados, eles tinham que ser mortos. Não era possível que uma pessoa adorasse a Deus através do sacrifício com um animal vivo. O animal precisava ser morto. A própria vida do animal precisava ser entregue, né? E aí, era a forma deles ofertarem de forma plena e total o que eles tinham. A gente não tem mais esse tipo de sacrifício. Por quê? Porque Jesus resolveu isso na cruz. Ok. Mas vamos fazer essa analogia, que a nossa vida é um sacrifício vivo ao Senhor. Não quer dizer que nós morreremos fisicamente, mas quer dizer que nós precisamos morrer para os nossos desejos, para as nossas vontades, e passar a viver dentro da vontade e do querer de Deus. Deus merece nada menos que o nosso todo. Dá para entender isso? Deus
merece nada menos que o nosso tudo. E C.S. Lewis ele tem uma frase também interessante: o Senhor não veio atormentar o seu eu natural, mas veio matá-lo. Nenhuma medida é boa. Então entregar é colocar a nossa vida, as nossas decisões, a nossa família, os nossos bens nas mãos do Senhor. E parar de achar que nós vamos resolver as coisas. Nesses dias agora eu estive pregando sobre qual que é a maior... qual que é o maior presente que a gente pode receber de Deus. E sabe qual que é a minha reflexão nesses últimos tempos? É paz. O maior presente que a gente pode receber de Deus é paz. E quando eu falo paz, é de paz interior. Porque paz interior independe das circunstâncias. Paz interna, paz no nosso coração, independe das circunstâncias as quais a gente está vivendo. Então, opte por não entregar parte só da sua vida, mas entregar a sua vida inteiramente, completamente nas mãos do Senhor. Ninguém entendeu melhor a preciosidade de tudo isso, como eu já disse, como o apóstolo Paulo, né? E aí ele fala lá em Filipenses 3, né? Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Olha que lindo e que difícil, né? Para mim, mas o que era lucro para mim eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas as que considero esterco para ganhar a Cristo. Paulo é um exemplo claro de uma vida completamente entregue ao Senhor. E o grande problema é que nós agarramos a nossa, com unhas e dentes, a nossa vida aqui. O controle da nossa vida aqui. E nos esquecemos que nós temos a oportunidade de entregar para aquele que é o Senhor de todas as coisas. Para aquele que é o Senhor de tudo. Então, precisamos trabalhar a renúncia do nosso eu. O descer do nosso eu do trono. Para que o trono da nossa vida seja do Senhor. Que haja uma entrega completamente para o Senhor das nossas vidas. Tem uma expressão que é usada para quem gosta de futebol, né? Eu gosto disso. Eu gosto de futebol também. Não só sou um bom São Paulino, mas gosto de jogar bola também. Mas havia um quadro no programa de TV que era o Bola Cheia e Bola Murcha, né? O Bola Cheia era o melhor jogador da rodada, o Bola Murcha era o pior. E às vezes a gente acha que com Deus a gente tá com bola cheia porque a gente tá fazendo um monte de coisa. Aquele jovem rico tava assim. Tava achando que ele seria eleito bola cheia daquele final de semana, né? E na verdade não é assim. A dinâmica de Deus não funciona dessa forma. Então a gente precisa compreender essa dinâmica de Deus, que ela não se dá pelos nossos afazeres, pelo nosso servir, que é tudo resultado da nossa entrega. É resultado daquilo que nós já... de uma vida entregue completamente ao Senhor. E não necessariamente é por causa dessas coisas que nós fazemos que a vida eterna estará conosco, ou nós estaremos desfrutando da vida eterna. Então Jesus queria mostrar o quanto aquele moço vinha enganando a si mesmo, o quanto aquele jovem estava equivocado em imaginar que com as suas obras ele estaria resolvendo as suas questões da eternidade. O jovem rico vem ali cheio de justiça diante do Senhor, talvez querendo somente uma afirmação: ó, você fez tudo bonitinho, tá tudo certo, você é 10, tá comigo, vem comigo reinar no paraíso. Mas aí Jesus deixa claro que não é esse tipo de valor que é importante para a nossa vida. O que importa para nós diante de Deus é uma entrega completa e verdadeira do nosso coração e da nossa vida a Ele. E quando o nosso coração é tomado pela presença do Senhor, quando o nosso coração é invadido, é cheio da presença de Deus, nós começamos a ter a verdadeira paz. Porque as preocupações desse mundo, elas continuam batendo a nossa porta ainda, mas a gente consegue seguir a nossa vida com o coração em paz. Em Marcos 10, 22,
O texto diz: ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que tragédia isso. E talvez que oportunidades que nós também temos perdido hoje de viver o melhor de Deus na nossa vida. E volto a falar, o melhor de Deus não tem a ver com riquezas. O melhor de Deus tem a ver com paz. Tem a ver com paz, porque quem tem paz nas riquezas, tem paz na dificuldade, tem paz em meio às guerras, tem paz em meio às lutas. E que maior riqueza que essa? Que maior riqueza que essa do que viver em paz? Só que só consegue viver em paz quem tem uma vida plena, entregue, ou uma vida completamente entregue às mãos e ao Senhor. O jovem rico mostrou que ele amava os dons de Deus, os dons divinos, mas não amava tanto o Deus que havia dado aquele dom para ele. O jovem rico amava mais os tesouros terrenos do que os tesouros celestiais. Ao invés dele possuir algo, ele era possuído pelos bens que ele tinha. Então, essa é uma escolha fundamental para a nossa vida. Amar a nós próprios, ou ter um amor próprio superior ao nosso amor a Deus, ou nos entregar completamente a Deus. Afinal de contas, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, em seu profundo amor, ele queria ensinar para aquele jovem, e ele ensina para nós hoje, que o maior tesouro da vida tem valor imensurável. Não dá para a gente medir tudo isso. Não dá para a gente medir o tamanho de uma vida em paz, entregue completamente ao Senhor. Então, obras frias de religiosidade, cumprir apenas regras, ter boas ações, né? Isso tudo legal, faz parte da nossa vida, é fundamental para a nossa vida. Mas não tem jeito. É só uma vida entregue completamente ao Senhor, né, que vai fazer com que nós desfrutemos da paz real que só o Senhor pode dar. Então, como está a sua entrega? A sua vida realmente está nas mãos do Senhor? Ou você ainda continua tomando conta dela de forma extremamente egoísta? Tem uma frase que eu ouvi e para mim marcou muito, né? Que Deus, ele até aceita metade de uma vida, mas ele nunca vai aceitar uma vida pela metade. Deus até aceita metade de uma vida, mas ele nunca aceita uma vida pela metade. Então o convite que eu queria deixar para você hoje é: entregue-se verdadeiramente ao Senhor. Entregue tudo, absolutamente tudo ao Senhor, sem reservas nenhuma. E você conseguirá desfrutar da maior paz, das melhores coisas, das maiores coisas que Deus tem preparado para você nessa vida. Então, independente a quanto tempo você conhece o Senhor, independente de se você foi nascido na igreja, como muitos gostam de dizer que foram assim como eu fui, nascido na igreja, né? Que isso seja, claro, motivo de orgulho pra gente, é benção a gente ter vivido tudo isso, mas que a gente entenda que isso não chancela a nossa caminhada para a eternidade. O que chancela a nossa caminhada para a eternidade é uma vida completamente entregue nas mãos do Senhor, crendo que Ele nos escolheu, nos separou desde a eternidade. Então não tem por que eu ter controle sobre nada. Afinal de contas, foi Ele que me separou e me escolheu desde o início de tudo. Então, quer desfrutar totalmente do Senhor? Entregue tudo a Ele. Viva essa paz que somente Ele pode dar. Feche seus olhos um pouco. Eu quero que você pense no que eu acabei de falar e creia que você pode viver a plenitude de uma vida com Deus se você tiver uma vida completamente entregue a Ele.
Pai querido, eu agradeço demais a oportunidade de poder compartilhar da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, através da minha vida, e principalmente, Pai, compartilhar do resultado da meditação que o Senhor nos trouxe nesse momento. Então, Pai, eu peço em nome de Jesus que cada vida que pôde acompanhar essa palavra possa realmente ter compreendido, absorvido, Pai, tudo, e possam de forma completa entregarem a sua vida ao Senhor, mesmo já sabendo quem o Senhor é, mesmo já confessando o Senhor como seu Senhor e Salvador, mas que agora a entrega não seja só de boca, seja uma entrega de coração, Pai. Para que aquelas pessoas que de repente estão atormentadas, estão preocupadas demais com as coisas desse mundo, possam começar a sentir uma paz que só o Senhor pode dar. Porque essa paz completa, essa paz plena, a gente só pode ter diante de uma entrega verdadeira, profunda e real da nossa vida ao Senhor. Nós oramos, Pai, agradecidos por tudo, e te peço uma bênção especial sobre essa amada igreja, que o Senhor possa fortalecê-los, que seja uma vida, essa igreja tenha uma jornada de entrega completa dos seus membros, Pai, para que vivam o melhor de Deus na sua caminhada. Abençoa o reverendo Rafael e todos aqueles que com ele estão aí na liderança, abençoe todo o povo dessa igreja, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Recebe a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, os ensinos, sabedoria e consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus reunido agora, com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só por hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês e espero logo estarmos juntos também. Deus os abençoe.